Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. Antes, eu quero pedir o apoio dos irmãos. Se isso tem te agradado, se esse trabalho tem te agradado, compartilhe em suas redes sociais. Convide outras pessoas para vir participar conosco. E se você gostar, não esqueça de dar o seu like e vamos juntos fazer a obra de Deus. O texto sugerido para nós hoje, irmãos, encontra-se em Provérbios 11, versículo 14, que nos diz assim: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. O tema, ouvir sábios conselhos, direciona o ser humano para decisões seguras. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Essa semana, irmãos, nós teremos uma boa oportunidade para meditar um pouco sobre a questão do conselho, sobre a necessidade do conselho, sobre nos aconselhar e sobre aconselhar outras pessoas. E a nossa base de estudos é exatamente a lição que fala desses dois personagens controversos, desses dois personagens que protagonizam um momento de extrema confusão, onde problemas vão se acumulando e as dificuldades só vão se aumentando por causa disso. E nós vemos nos dois personagens a total ausência da presença de Deus. Não há intimidade nenhuma, nenhum dos dois tem contato nenhum com o Senhor. Nenhum dos dois sabe o que é buscar a face do Senhor. E a gente percebe que o desastre já está montado. O palco onde eles estão é um palco de horrores, onde só confusão vai sair dali e muitos problemas vão se arrastar por séculos por causa desses dois personagens que não tinham nenhuma intimidade com o Senhor. Roboão, nós o encontramos em uma situação onde ele acreditava que ele ia poder continuar na boa vida que o pai dele havia construído, que ele ia crescer ainda mais, ia expandir e pela sua vaidade, e um homem de 41 anos, mas pela sua vaidade, achava ele que teria o mesmo que o pai teve e não fazia nem ideia sobre em que condições o reino estava. Parece que ele foi surpreendido com o pedido do povo. Nos parece que ele não sabia direito em que situação o reino estava. Olha só a incompetência desse moço. E ainda para piorar, abandona o bom conselho e dá ouvidos a conselhos errados. A necessidade de bons conselheiros, o texto fala sobre isso. O versículo diz que na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, quanto mais conselhos nós tivermos, quanto mais tivermos pessoas nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando, nós teremos mais chances de acertar. E ainda assim, esse moço é extremamente arrogante. Acha que vai conseguir sustentar tudo para atender seus prazeres, para atender a sua própria necessidade. Tiago nos diz que a nossa oração não é atendida porque nós buscamos exatamente isso, buscamos apenas o nosso interesse. Então, quando buscamos apenas os nossos interesses, quando estamos preocupados apenas com a nossa vaidade, com a nossa satisfação, o Senhor não nos ouve. O Senhor não nos atende, porque a obra de Deus, a obra de Cristo Jesus, o que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo, não é para atender interesses particulares. Não é para atender interesses pessoais apenas. Lógico que ele vai se preocupar com a sua vida, lógico que ele vai te ajudar nas suas dificuldades, lógico que ele vai se preocupar com o seu casamento também, lógico que ele vai se preocupar com os seus filhos também, lógico que ele vai te ajudar na sua vida, mas você tem que ter o interesse voltado para a obra de Deus, porque é isso que o Senhor Jesus nos mostra. Aquele que anda segundo a direção de Jesus, ele busca as coisas de Jesus.
Ele busca fazer a obra de Jesus. Ele busca cumprir o ministério de Jesus. Por isso o Senhor Jesus cuida dele. Aí nós vemos a inversão de valores quando as pessoas querem se aproximar de Jesus porque Jesus cuida dos seus. Não é por essa causa. Jesus cuida dos seus porque os seus cuidam da sua obra. Então o interesse principal do convertido, e nós vamos ver essa característica, o convertido, ele não se preocupa em demasiado com os seus próprios problemas. Ele está preocupado com a obra de Deus. Ele está preocupado na expansão da palavra de Deus. Na expansão do reino de Deus, no crescimento do reino de Deus. Ele está preocupado com aquilo que o Senhor Jesus lhe deu ordens para fazer. E enquanto ele se preocupa com a obra de Deus, Deus cuida da vida dele. Nós vamos ver que esses dois personagens, tanto Jeroboão quanto Roboão, têm um comportamento completamente diferente. Eu te convido a ler os textos do 1 Reis, do capítulo 12 ao capítulo 14, que vai falar desses dois personagens, e veja você mesmo o comportamento deles. Veja você mesmo as atitudes tolas que esses moços tiveram. Poderiam ter andado com o Senhor. Poderiam ter escolhido andar com o Senhor independente do que acontecesse. Mas preocuparam-se apenas com as suas próprias vidas. Preocuparam-se apenas com o próprio poder. Amaram o poder e não ao Senhor. Essa é a diferença entre Davi e Saul. Saul amava o poder, Davi amava ao Senhor. Enquanto Saul amava o poder, Deus tirou o poder dele. Enquanto Davi amava ao Senhor, Deus deu o poder a Davi. Trazendo isso, irmãos, para o nosso meio cristão, quanto mais nós amarmos o nosso Senhor Jesus, mais o Senhor Jesus fará em nossas vidas e por nossas vidas. Quer ser vitorioso? Quer conquistar tudo o que a sua vida pode conquistar? Quer ver a sua família firmada como referência para essa sociedade em tudo? Ame o Senhor Jesus. Ande na presença de Jesus. Siga a orientação, o conselho, a palavra de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei, eu vou compará-lo ao homem prudente. Então seja prudente. Atenda à palavra de Jesus. Entenda a palavra de Jesus e a cumpre. E a sua vida alcançará coisas que outras vidas não alcançarão. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos encha de graça, de sabedoria e de poder, para que a sua obra possa prosperar, em nome de Jesus. Tenham todos um excelente dia, fiquem em paz.